A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, peço licença para entrar nos seus lares agora de manhã, nesta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. 11 de setembro já nos lembra, né, irmãos? Ali em 2001, correto? As Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Que foi ali, aqueles terroristas ali com os aviões e fez aquela grande tragédia. Então, está fazendo praticamente 2001, 24 anos, é isso? 24 anos que aconteceu aquele grande acidente. Irmãos, e nós vamos abordar aqui, irmãos, neste canal, conjuntamente com a nossa querida Irmandade, né? Não são casos isolados que acontecem, são casos que diz bem assim, acontece nas melhores famílias, né? Mas dentro da congregação, irmãos, acontece sempre, e nós vamos abordar até sobre um youtuber, né? Por nome de Emerson, né? Eu não sabia que o nome dele era Eliel, né? Eliel Emerson, que está sendo aí praticamente massacrado pela crítica. E olha que o nosso irmão Emerson, no começo do seu canal no YouTube, ele tecia algumas críticas contra a congregação. Mas há algum tempo, irmãos, desde quando eu conheci o nosso irmão Emerson, a gente tem percebido que o nosso irmão Emerson, então, mudou a sua postura sem ir na igreja ou sem falar na internet. Retornei para a congregação, né? Nunca. Então, o nosso irmão Emerson, ele sempre fala, né, sobre a crítica extremista que existe mesmo, crítica mentirosa, crítica que usa de achismo, crítica que tenta enganar você, telespectadores, né? Crítica e que fala, o irmão Paulo, né? O irmão Paulo é mentiroso, o irmão Paulo é isso. Para eles todo mundo é mentiroso, né? Quando a gente defende a obra de Deus, nós somos mentirosos, né? E agora, irmãos, nosso irmão Emerson, uma vez, conversando comigo, que eu tenho contato com o nosso irmão Emerson. E ele contando, né, a parte dele, né, nós vimos aí na internet, isso é sobre este assunto, irmãos, que nós vamos abordar. Olha só, eu congrego na congregação, sou batizado, sou músico, tenho ministério, e de repente sou solteiro, e de repente aparece uma moça, eu me apaixono pela moça, então ali muitos até me dão ali uma opinião, né? Me dão conselhos, não namora aquela moça, que aquela moça, ela não é da congregação. Se você namorar com ela, vão tirar sua liberdade, vão tirar o seu ministério. Então, eu fico ali a escolher. Ou permaneço na igreja, ou fico namorando aquela moça. Mas eu já beijei, já me apaixonei, já estou ali com aquela moça há muito tempo, ela é de outra igreja, a família dela é ótima, né? Então, irmãos, isso acontece em várias famílias. Isto já aconteceu até na minha família, isso mesmo. E olha, meu avô, que o senhor recolheu em 1993, ele era caseiro da congregação que está no Brasil. E ali minha avó ficou doente em 1986, deu um câncer nela no útero, e minha avó então veio a falecer em 1986, o qual meu avô ficou viúvo, né? E em 1987 então meu avô, indo para Minas Gerais, que ele já era de Minas, veio para o estado de São Paulo, retornou para Minas Gerais, e chegando ali o meu avô conheceu uma senhora católica, mas católica roxa. Era, né, 8 ou 80, né? Ele da congregação e ela lá católica, andava com crucifixo, né? Se ajoelhava
para imagens. Irmãos, e só que ali ficou uma coisa não uniforme na nossa visão de ótica. E os irmãos logo, né, tinham uma consideração enorme por ele, mas falou, irmão, a gente vai ter que tirar sua liberdade. O irmão foi casar com uma pessoa que não é nem da igreja, e se fosse, vamos supor, de uma Assembleia de Deus, podia até, né, ser tão, não tão julgo desigual, porque, né, só a liturgia é diferente, mas católico é totalmente, ela vai querer arrastar o irmão para ir lá para a igreja católica, ou o irmão for querer trazer ela. Então, irmãos, nós vamos tirar a sua liberdade. Então, meu avô tinha vários anos, né, de crente. Então, ele falou, tá bom, eu fico em paz, mas ela não, eu vou casar com ela. Eu não vou, né, tava tudo certinho, né. Minha avó faleceu, ele ficou um ano praticamente esperando, e ali depois casou com essa senhora. Irmãos, nas vistas de muitos que julgaram, eles julgaram que ele já era, né? O irmão até falou para ele, ó, tem o último banco aí. Ele falou, não, quando eu vim congregar, eu mesmo vou sentar lá no último banco, apesar que eu não pequei, não fiz nada, apesar da doutrina da congregação que impede. Então, vou acatar as ordens dos irmãos. Irmãos, acatou as ordens dos irmãos, só que ninguém sabia. A velhinha, né, dele, que casou com ele, falou para ele, velho, já que você não vai na minha igreja, eu vou visitar a sua igreja. Posso ir? Ele falou, pode, eu te levo lá. Então, e o dia que ele levou era batismo especial, irmãos. Não precisa falar mais nada, né? Deus entrou naquela mulher, chamou ela nas águas do santo batismo, aí inverteu as coisas. Ela passou a ser muito crente, mais crente que ele. Uma que era católica, que andava com crucifixo, ficava com aquelas imagens em casa, ela tirou tudo e ela era mais crente do que ele. Então, irmãos, ele era caseiro em Santos, da igreja. Naquela época tinha, né, muito caseiro. E ele foi morar ali em Minas Gerais, cidade de Três Corações. A comum que ele estava lá era chamada Vila Melo, né, em Três Corações. E ali então foi orado e foi apresentado ele como caseiro da igreja da Vila Melo em Três Corações, juntamente com a sua esposa. E parece que ele tinha até o cargo da porta também. Então, irmãos, olha só a reviravolta que deu. Olha só a reviravolta. O irmão Emerson, ele fez um vídeo, né, de 50 minutos e ele desmentiu os críticos. Desmentiu. Porque, irmão, eu ia fazer um vídeo antes, que eu já tinha conversado com o irmão Emerson. Eu já tinha conversado. Eu ia desmentir, mas peraí. Os críticos vão falar, por que tu está desmentindo? Ele falou alguma coisa? Então eu esperei ele fazer o vídeo, que já que ele é a pessoa que os críticos aí falaram que tem ligação com o Braz, em que o Braz ofereceu para ele liberdade se ele retirasse seus vídeos contraditórios do YouTube. Então, irmãos, houve uma mentira, houve um achismo, né, uma falácia nesta parte, porque até o próprio pastor lá, que até ele falou desse pastor para mim, que era lá do Medita Fé, ele falou bem desse pastor. O irmão Emerson nunca falou mal, né, desse pastor, falou bem desse pastor, né? Até o irmão Emerson falou assim, irmão Paulo, olha, vai lá visitar. Eu falei, não, irmão, eu não vou visitar em canto nenhum isso, né? Logicamente que eu não falei diretamente para ele, só que eu sei que é um ex-CCB. Mas, irmão, mas peraí, o que acontece? Hoje em dia, a gente fica feliz, né, em ver, eu mesmo mantenho contato com o irmão Emerson, porque o irmão Emerson, ele tá sempre aí na internet. O irmão Emerson, ele saiu, aconteceu isso da igreja, mas ele só se afastou. Então, conforme ele disse aí no vídeo, ele visitou todas as denominações. E ali ele viu denominação que não batia corretamente com a doutrina da igreja, com igrejas que tinha algo
faltando ali, né? E ele também viu muito povo amoroso, porque tem nessas igrejas, né? Tem muito povo amoroso, né? Que tem o amor de Deus no coração mesmo. Então, o irmão Emerson, ele ficou tipo assim, conhecendo, irmãos, outras igrejas, outros ministérios, e sabendo que ali eles também louvam a Deus, eles também invocam o nome de Deus. Só que o irmão Emerson, então, quando ele começou a congregar em todas as igrejas que eu digo, em todas as denominações, ele entendeu que a congregação cristã no Brasil não é isso que estão falando aí. Mediante a estas igrejas, a congregação cristã no Brasil ainda é uma igreja para nós adotar ali a casa do Senhor e sempre ali falar com este Deus maravilhoso. Então, logo quando nosso irmão Emerson começou na internet falar esta parte sobre o extremismo, né, e não criticar mais a congregação, né, e falar bem até aí, não é falar bem para agradar um, para agradar outro, né? Então, eles viram, então, até esse pastor, né, que ele estava fazendo parte, que é um ex-CCB, então, falou, né, pelas palavras do Emerson, que esse pastor também mentiu, né, mentiu, e logicamente os críticos, o que estão querendo é isso, é alguém fazendo live e falando de alguém. Se alguém chegar a fazer uma live e falar uma mentira minha, eles já colocam no canal deles, porque convém a eles denegrir a imagem da pessoa. Teve um crítico aí que criticou o outro meu canal. Olha, o Paulo tem 500 e poucas mil pessoas e só dá 2.000, 3.000 de visualizações. Nem o povo quer assistir, o canal dele. Só, irmãos, que a pessoa que me prejudicou nesse canal, eu coloquei no advogado, a pessoa que me prejudicou neste canal, quando eu coloquei o nome dessa pessoa no YouTube, apareceu vários críticos juntamente com esta pessoa. Não estou totalmente ali acusando ninguém, mas foi a própria crítica que tentou, né, ali juntamente complicar. Foi naquela época, lá em 2022, que nós estávamos fazendo vídeos, né? E eu colocava aí sobre até o Bolsonaro na época, né? Então eles vieram aí e ficaram com raiva e tentaram prejudicar. Eu provei no YouTube, provei ali, né? Tá sob segredo, né? Ainda tá correndo, né? A parte aí, o que fizeram, né? Me deixaram 2 anos sem acessar esse canal, mas graças a Deus a nossa querida Irmandade aí tem o amor e foram para o outro canal. Estamos com o CCB Sem Reforma, Vivinho da Silva e a nossa Irmandade aí, né, apreciadores da obra de Deus. Irmãos, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. É terrível, irmãos. Falar a mentira pro irmão, do irmão, que o irmão está sendo. Aí praticamente o Braz está comprando o irmão, está barganhando com o irmão. E isso é mentira. O Braz não faz isso não, irmãos. O Braz não faz isso não. O que aconteceu entre o irmão é que ele começou a namorar uma jovem e ali tiraram a liberdade porque estava namorando uma moça que não era da igreja. Então, irmãos, quando os irmãos, eu quero entender isso, irmão Emerson. Quando os irmãos pediram para o irmão dar um tempo de 6 meses, esse um tempo de 6 meses é o irmão congregando todos os dias, que ali ele ia ver a conduta do irmão, se realmente seu irmão estava só com aquela moça congregando, ou seu irmão estava ali saindo com uma, saindo com outra, que os irmãos não sabem a vida de ninguém, né? Mas como o irmão também falou que o irmão trabalhava, estudava, fazia curso, então aí de repente tirou a parte mais que nós gostamos, que eu também sou músico, tocar os instrumentos. O irmão então tipo assim, eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer curso, já que tiraram minha parte aqui, né? E nesse meio termo aparece alguns que de vez em ajudar também acusam. Então os irmãos não viram tanto o irmão Emerson assim na igreja, então eles ficaram ali na dúvida, será,
Isso. E tem sempre aquele também que julga, irmãos, que acha que só na família dos outros acontece, que na família dele não acontece. E como tem outros também, que até o Emerson falou aí, que são pessoas ótimas. Irmãos, nós temos muitos irmãos ótimos, maravilhosos, que homens de Deus mesmo, que Deus usa, que tem o amor, sabe? Tem excelência da caridade do seu coração. Mas infelizmente é o que nós falamos, somos seres humanos, somos pessoas e pessoas erram. E temos muitos que erram no nosso meio, né, irmãos? Mas, irmãos, esse caso que aconteceu com o nosso irmão Emerson, acontece aí com várias irmandades que está sem liberdade, né? Começa a namorar pessoa que não é do nosso convívio, não é doméstico na fé, e acaba até pessoas boas, não estou falando porque são pessoas ruins, só tem que ser os de dentro, que às vezes a pessoa se dá bem com uma pessoa de outra denominação e se casar com aquela ali de dentro já separa, né? Que isso daí não quer dizer que tem pessoas, só pessoas boas ou ruins, né? Eu mesmo, eu quando era músico, eu comecei a namorar uma menina que a mãe dela era da Testemunha de Jeová. Eu não era batizado ainda, né? E ali o compreendedor de Jó falou para mim: escolha ou a menina ou a música. Só que como a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som, e ela divide em... Antigamente, na minha época, era 3 partes, depois mudou para 4, né? Melodia, harmonia e ritmo, né? Então a melodia é onde eu senti a presença de Deus. E a menina que supostamente eu estava namorando, ela só queria assim, só namorico, né? Só aquela sensação de eu tenho um namorado, né? Então eu pensei muito bem, né? Também naquela semana mesmo ela já tinha arrumado outro namorado, era criança a menina, né? Muito criancinha, eu também, muito novo, meus 16 anos, né? Então, a gente não sabia o que a gente queria realmente, né? Era só fogo de palha, vamos dizer. Então, eu permaneci, né? Comecei a estudar música em 82, fiquei ali tentando, até que consegui comprar o meu instrumento antes de saber a música. E aí, instrumento em si bemol, numa época que todo mundo tocava em dó e eu em si. A primeira coisa que o irmão falou para mim: você vai tocar transportado. Ih, meu senhor, aqueles que conhecem, transportado, enquanto o irmão tá tocando o inário aí. Hoje não, tá tudo, né? Hoje tá tudo bonitinho, inário azul, inário marrom, inário vermelho, né? Inário preto, que é o meu. Então eu transporto, né? E se eu pegar o inário em si, eu erro, porque eu vou transportar em cima dele, é um costume. Eu estou com 38 anos de músico, irmãos. Então, o problema é este, né? Então, irmãos, nós abordamos esse assunto sobre o irmão Emerson. Irmão Emerson, muita fé, segurança. O irmão é um valente, o irmão, né, contou aí sobre seu pai, sobre sua mãe, que o irmão é um filho exemplar, é um bom marido, um bom filho, né? Dá para perceber isso no irmão, um bom pai, né? Então dá para perceber isso no irmão. E quando a gente faz algo pelos nossos pais, que nós, né? Parece que as pessoas conhecem, as pessoas veem de longe. E o que as pessoas fazem? Eu não vou reconhecer, né, as virtudes, então eu vou começar a denegrir a imagem. Mas firme, irmão, firme, que os anciães congregue para os anciães, né? Porque o que mais tem hoje em dia, irmãos, é missão fraternal. Mas não é o amor dos irmãos que vai te alcançar, é o amor de Deus que vai te alcançar. Tá bom? Fica esperando em Deus, não no homem, em Deus, né? Que eu sei que o irmão também gosta de tocar. Nós músicos, quando fica sem tocar, dá uma tristeza, eu sei, né, irmãos? É terrível, irmão. Então, o que vocês acham sobre este vídeo do nosso irmão Emerson, irmão? Santo Deus, hoje em dia a gente faz vídeo aqui, as pessoas chegam com a cara de pau lavada aí na internet e chamam a gente de mentiroso e
persegue o canal, sabe? A gente faz uma live para conversar uma coisa de Deus com a irmã. A irmã, irmão Paulo, pede oração para mim, irmão Paulo. Eu tô aqui cansada, oprimida, né? Às vezes até com um filho doente ou um filho drogado. E a gente vai trocando experiência, contando testemunho. E vem aí as pessoas, os próprios que seguem esses críticos, que eu não sei, né? Sei lá, nos bastidores eles mandam vir, né? Atrapalhar a live, né? Como o negócio deles é acabar, é acabar com tudo, tirar o povo da igreja. Irmãos, é obra que isso daí, se a gente for pensar, é um inimigo que tem esses pensamentos, né? Então, fica aqui então essa parte. Deus abençoe ao irmão Emerson. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e alma testemunhada. Fique com Deus.